Não retém nada, vaso, porque tem pessoas que estão esperando respostas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos estender as nossas mãos, orar pela vida do presbítero nessa noite, que o Senhor abençoe a vida dele. Senhor, meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa noite, nós queremos te entregar a vida do presbítero Eduardo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar ele em tudo, Senhor Jesus, tudo aquilo que ele tocar, Senhor, seja abençoado. Retira, Senhor Jesus, toda a retaliação, Senhor, toda a seta, Senhor, tudo aquilo que o inferno tem tentado levantar contra a vida dele, contra o ministério dele, Senhor Jesus, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja ora, Senhor. Nós queremos resposta do céu, nós queremos portas destravadas lá no céu, Senhor, e eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para entregar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, e vai glorificando a Deus com uma salva de palmas, em nome do Senhor Jesus. Alô, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Poderoso Deus de poder e glória. Abram suas Bíblias em Jonas 1. Aleluia. Quem achou vai dando glória. Quem não achou, fala, espere por mim. Glória a Deus. Aleluia. Jonas 1. Isso, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 11 e 12. Amém? Glória a Deus. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que está violenta a tempestade, essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém? Até aqui, vamos orar. Poderoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na sua presença, Senhor, e que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar com a sua igreja, Senhor. Eu não sabia quem estaria aqui, Senhor, no dia que você me deu essa mensagem, mas o Senhor sabe, Senhor. Então eu não sei também, Senhor, a tempestade que cada um aqui está passando, ó Deus querido, mas você sabe, Senhor. Então, ó Deus querido, que nós possamos aprender com a sua palavra, Senhor, que nós possamos ser transformados com a sua palavra, Senhor, que a sua palavra venha a ser uma resposta em nossas vidas, ó Pai querido. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Podem sentar dando uma glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa passagem, um livro muito conhecido, né? O livro do profeta Jonas, o profeta desobediente, o profeta mimado. Amém? Deus deu uma missão para Jonas, né? Que fosse pregar para o povo de Nínive, né? Porém, Jonas, muito teimoso, decidiu, né, ir para o porto de Jope e pegar um barco para Tarse. Amém? E nesse barco, ele paga um ingresso e entra nesse barco e vai fazer essa travessia para fugir da presença do Senhor. E aí está o grande erro, a gente tentar fugir da presença do Senhor, né? Ainda mais ele como um profeta, sabendo de todo o poder que Deus tem. Ele tentou se esconder do Senhor, mas ele também conhecia a misericórdia de Deus. Ele achou que a misericórdia de Deus, além de não punir o pessoal de Nínive, que ele não gostava, e depois ele ia ser perdoado. Ele falou, Deus perdoa mesmo, né? Então acho que eu vou fugir para lá, porque eu não quero que o pessoal de Nínive seja perdoado, e depois eu me resolvo com Deus. Só que quando nós saímos da presença do Senhor, tentamos nos esconder da presença do Senhor, começa a vir problemas para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Porque nesse barco tinha um marinheiro, tinha os tripulantes, que são pessoas trabalhadoras, estavam ali trabalhando. Na Bíblia não fala a religião de cada um daqueles, não sabemos se são homens de Deus ou não, alguns poderiam ser, alguns não,
mas eles estavam ali trabalhando, exercendo o seu trabalho, né? A sua profissão, e entra um Jonas ali no seu barco e começa tudo dar errado. Começa o mar se levantar, o vento se levantar, e começa aquele caos, o desespero. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós procuramos um problema, nós fazemos, desobedecemos e acontece um problema, outras vezes não. E geralmente na didática de Deus são tempestades. Deus costuma nos ensinar em tempestades. Tem tempestade que vai ser como uma advertência, como nessa aqui de Jonas. Ele levantou aquela tempestade para eles identificarem aonde que estava o problema, quem que está no seu barco que está trazendo problema para a sua vida. Porque o problema, ele entra, a palavra diz que Jonas entrou no barco e foi dormir, muito tranquilo lá embaixo. E a tripulação apavorada, o vento, chuva. Então, às vezes, nós temos um problema na nossa vida que nós não conseguimos nem identificar. Ele está bem lá tranquilinho e você está passando por essa tremenda tempestade, por essa tremenda tribulação. Você não vê as coisas dando certo na sua vida porque o problema está lá. E às vezes está adormecido lá em você. E aí você vai ter que começar. Opa, vai buscar. Onde que está esse problema? Quem que é esse problema? Ou eu sou o problema na vida de alguém? Porque muitas vezes nós também podemos ser o Jonas do barco. Muitas vezes nós achando que desrespeitando a vontade de Deus, não estando na vontade de Deus, não buscando diretamente, nós podemos ser o tropeço de alguém também, né? Eu não sei quem que você colocou na sua vida, não sei se você escolheu bem seu esposo, não sei se você escolheu bem seu namorado, não sei se você escolheu bem seu sócio, não sei se você escolheu bem seus amigos, não sei como você fez para colocar ao seu redor, mas a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente coloca na nossa mesa, quem que a gente coloca no nosso barco, porque muitas vezes nós podemos estar passando por uma tribulação, podemos estar passando por muitas dificuldades que muitas vezes nem é 100% nosso, né? Muitas vezes é alguma pedra de tropeço. E aqui nessa passagem, ele diz que as ondas começaram a ficar muito, né, forte, e com medo ali do barco afundar, decidiu, o marinheiro decidiu jogar as coisas fora do barco para aliviar o peso. Muitas vezes nós temos que tirar coisas das nossas vidas, ou às vezes nós deixamos de ganhar algumas coisas, de receber algumas coisas, porque nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos se escondendo de Deus, ou porque nós não estamos buscando o suficiente. E aí eu não sei o que pode ser. Às vezes pode ser uma pessoa, às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser uma mania, às vezes pode ser um costume, um mau costume, né? Um mau hábito que você tem na sua vida, que está sendo uma pedra de tropeço, que está impedindo que as portas, as cadeias se abrem na sua vida, para que caia por terra isso, para que você pare de ficar vivendo a mesmice e você comece a viver o melhor de Deus, porque Deus tem coisas grandiosas na sua e na minha vida. E Ele quer te entregar, mas para isso nós precisamos identificar qual que é o Jonas da minha vida, qual que é o problema da minha vida. Aí o marinheiro foi lá e chegou no Jonas, né? Pô, o problema só pode ser você, falou aqui para ele. Respondeu ele: pegue-me, jogue-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei por minha causa que está. Você viu? Ele sabia que o problema era ele. Mas por que ele não se jogou no mar? Por que ele não saiu? Porque não é obrigação de Deus tirar o problema da sua vida. Você que tem que tirar o problema da sua vida. Você que pôs lá o problema na sua vida. Então você tem que dar um jeito de você tirar o problema da sua vida. Não fica esperando que Deus vai fazer tudo. Deus faz a parte dele, mas você tem que ter sabedoria, maturidade, visão espiritual, audição espiritual, para você identificar qual que é o Jonas da sua vida, para que você possa tirar o Jonas da sua vida. Amém? E a partir daí, jogaram o Jonas no mar, o mar se acalmou, o vento cessou,
Observe, o mar escuta Deus, os peixes escutam Deus, o vento escuta Deus, tudo escuta Deus. Quem que é o bendito do teimoso? O tal do Jonas, o tal do homem, né? Porque a nossa mania de querer saber tudo, querer entender tudo, muitas vezes se achamos até Deus, porque a palavra aqui diz que Deus jogou, ele foi lançado ao mar, um enorme peixe, pode ser uma baleia, pegou ele e jogou ele lá, né? Ele orou e Deus falou, faça o sermão. Fez o sermão mais michuruca da face da terra. Em 40 dias Deus vai acabar com Nínive. Em 40 dias, converteu todo mundo em Nínive. Todo mundo aceitou Jesus, até os animais, os reis, todo mundo jejuaram, aceitaram Jesus. E pergunta se ele ficou feliz. Ele ficou mais zangado ainda, porque Deus tinha perdoado o povo de Nínive. Então, nas nossas vidas, a gente muitas vezes nos colocamos como juízes. Nós se achamos santo demais, nós se achamos bom demais, que nós não queremos ver o perdão do nosso colega, daquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te perseguiu. E aí, a gente também começa a travar as bênçãos nas nossas vidas. Porque nós temos que delegar perdão. Deus fala, perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 no mês? Não. 70 vezes 7 na semana? Não. 70 vezes 7 no dia, se for preciso. Nós temos que perdoar, não cabe a nós a julgar. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso, mas Ele é um Deus de furor também. Ele é o juiz, Ele é justo. Então não cabe a você, nessas tempestades, muitas intrigas, pessoas, perseguições podem ocorrer, mas não cabe a você querer ser o juiz e condenar essas pessoas, ou não, deixa, que Deus é bondoso, a bondade dele é maravilhosa, e se pela misericórdia dessa pessoa se converter, glória a Deus, mas se não se converteram, a mão de Deus vai pesar, e muitas vezes nós começamos, eu não vou dar dízimo porque o dízimo, não sei o que o pastor está fazendo, não sei se está roubando, não sei se está... Não cabe a nós. Eu não vou ajudar porque aquele irmão já está pregando, outros dias estava na balada bebendo, agora está pregando. Aquele irmão agora está na igreja, está... E só quer julgar, quer apontar o dedo para os outros. E aí isso vai impedindo que as nossas cadeias, nossas portas se quebrem, que as coisas, a bondade de Deus, tudo que Deus quer manifestar em nossas vidas, aconteça. Na vida, nós vamos passar por diversas tempestades. Essa foi uma tempestade que Jonas passou, uma tempestade de advertência, para que nós possamos aprender. Toda tempestade é pedagógica. Se a gente tiver discernimento, uma visão espiritual aberta, a gente vai sair de lá transformado, vai sair melhor. Deus não te põe numa prova, Deus não te põe para que você saia de lá pior. Ele não vai pôr você no deserto, Ele não vai pôr você numa tempestade para que você saia de lá. Ali Deus vai te forjar para a batalha. E em Marcos 4,35, Deus também teve, até o irmão falou, né, do peixinho, acabou aquilo ali, Deus falou para os discípulos, vamos atravessar lá para o outro lado. Monta no barco e vamos para o outro lado. Montaram no barco, estão indo para o outro lado. Dessa vez, eles estão na direção de Deus. Deus está lá, está fazendo aqui exatamente o que Jesus pediu. Só que também tem uma tempestade. Deus está bem tranquilo lá, dormindo lá embaixo, lá, né? A passagem fala, Deus está lá dormindo tranquilamente e o mar se levanta. Vento e as pessoas desesperadas. Até que Pedro vai lá e fala, Jesus, mas você está dormindo aí? Você não se preocupa que a gente possa morrer? Ele vai lá, irmãos de pouca fé, calmou o vento, calmou o mar. Então tem tempestades nas nossas vidas que a gente vai passar para a gente entender o que Deus pode fazer na nossa vida. Quão Deus é poderoso em nossas vidas. Que a gente vai ficar apavorado, Omar, vai falar, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar esse boleto?
Ai meu Deus, será que esse pneu agora? Ai, esse motor do caminhão e agora? Mas Deus vai lá, vai entregar a providência na hora que você menos esperar. Bem, então, se a gente tem que tirar, a gente tem que ter a sabedoria, tem que ter esse discernimento, essa visão espiritual, visão carnal, para que a gente possa entender. Amém? Em Mateus 14 também, o pastor pregou essa palavra muito bem, né? Maravilhosamente, então eu nem preciso me aprofundar muito, que é uma palavra que ele adora. Nesse caso, eles estão, Jesus ordena, não, foi nessa passagem, né, que logo após ele fazer a multiplicação dos peixes, dos pãozinhos, ele ordena que os discípulos atravessem o mar, e os discípulos foram. Mas observe, nessa vez ele ordenou, porque os discípulos já deviam estar meio com medo já, né? Foi a primeira vez, foi com Jesus, se a gente se salvou, ele estava lá, né? Agora nós sozinhos é perigoso, né? Vamos, daí Jesus teve que fazer, vocês vão, e Jesus foi orar. Subiu lá no monte, foi orar, e à noite se vai, e o mar se levanta, tempestade. Estavam todos desesperados, meu Deus, vai morrer agora o mestre não está aqui conosco, e agora, o que a gente vai fazer? Já era a terceira vigília, isso já se calcula que era umas 4 da manhã, né, pastor, mais ou menos, imagina o desespero que eles estavam, falaram, agora a gente vai morrer. Aí aparece Jesus caminhando sobre as águas, bem tranquilo, eles apavorados, mas é um fantasma? Não, sou Jesus. Aí Pedro, mais ousadinho, Senhor, se é você mesmo, fala que eu vou até aí. Pode vir, eu sou Jesus. E ele foi lá e ele andou sobre as águas. Só que chegou uma hora e ele falou, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui é perigoso mesmo, é perigoso. Aí afundou, mas Deus estava lá, com a mão já próxima para pegar ele, só estendeu as mãos e salvou ele. Isso eu falei tudo por quê? Porque uma outra tempestade, para a gente aprender que essa tempestade nos ensinou, é que para viver o sobrenatural de Deus, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Porque onde era o lugar mais tranquilo de se ficar, mais seguro? Era dentro do barco. Podia ter ficado lá, os outros 11 ficaram tudo lá, mas ele não. Ele falou, opa, eu vou provar do sobrenatural de Deus. Imagine, quando eles chegaram do outro lado e eles foram fazer o primeiro culto, agora vai ter uma oportunidade aqui, quem que tem um testemunho? Aí foi os 11 lá. Nossa, nós fomos lá, passamos uma tempestade e aí tinha... Aí Pedro levanta e fala, eu também quero dar um testemunho. Teve uma tempestade, Jesus andou sobre as águas e eu também andei. Bem, porque quem sai da zona de conforto, quem vai buscar, vive o sobrenatural. Ele não vai contar o testemunho dos outros, ele vai contar o testemunho que ele viveu. Ele vai lá, meu Deus, é maravilhoso. Então essa é uma tempestade que a gente tem que aprender, que nós precisamos se mover, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos buscar mais, nós tentar viver o sobrenatural de Deus, porque muitas vezes nós acomodamos, e aí só com uma tempestade, só chacoalhando, Deus vai te incomodar para que você se movimenta. E eu vou falar mais uma tempestade também, essa é a última tempestade que eu vou citar aqui, em Atos 27, essa tempestade, Marcos falou, vai ter uma tempestade e o barco vai afundar. E tem tempestades que nosso barco vai afundar mesmo. Mas nós temos que tirar sabedoria até nesses momentos. Tem tempestade que o casamento vai afundar. Tem tempestade que a sociedade vai afundar. A empresa vai falir. Um ente querido vai falecer. Algo de ruim vai acontecer. Uma prisão, uma doença vai chegar. Mas essa passagem fala o seguinte: o barco afundou, sobrou ali
as tábuas. Eles se apegaram às tábuas e chegaram até o outro lado. Então, quando o barco afundar, você se apegue ao que você tiver. Se apegue ao que sobrou. Se apegue a Deus, porque você vai chegar do outro lado. Se apega ao seu irmão, põe a mão no outro. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos fazer junto. E a gente vai chegar do outro lado. E aí a gente vai chegar mais fortalecido. A gente vai chegar transformado. E a gente vai chegar diferente lá do outro lado. Porque Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe a hora que Ele vai aliviar. E aí Ele sabe a hora que Ele tem que tirar pesado. Amém? Então que nós possamos ter muita sabedoria. Todo mundo passa por tempestades. Todo mundo passa por dificuldade. Mas que nós possamos extrair o melhor de cada situação. De cada tempestade, para que nós possamos quebrar correntes, para que nós possamos romper barreiras e que o melhor de Deus venha para mim e para a sua vida. Essa foi a palavra que Deus me deu. Não quero me estender muito, porque o horário já se vai, mas eu acredito que eu já consegui entregar o que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês tenham entendido e eu agradeço demais a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.